esquecemos dos sonhos porque é alguma coisa que deve ficar guardado lá. É até uma forma de se proteger, não recordar dos sonhos. Hoje eu quero falar com vocês um assunto muito importante, muito relevante sobre questões relacionadas às emoções. Dicas de segurança. Para nós que vamos trabalhar aqui com o subconsciente, vamos mexer com as emoções, sentimentos e tal. É muito importante você ter em mente que, de certa forma, pessoal, é um assunto muito, eu diria que muito perigoso até, mexer com as emoções. Eu lembro que até com sonhos também, diga-se de passagem. Eu lembro que teve um canal que eu vi uma pergunta lá, falando assim, do porquê que esquecemos dos sonhos. Por que não lembramos? E alguém tinha comentado que esquecemos dos sonhos porque é alguma coisa que deve ficar guardado lá. É até uma forma de se proteger, não recordar dos sonhos. Eu discordo disso. Eu discordo porque não faz sentido algum você não lembrar dos sonhos para te proteger. Aí eu pergunto para você, e o sonho que eu tive ontem, que foi uma tragédia com uma pessoa que eu conheço? Me deixou bem assim, bem pensativo. Foi para me proteger? Porque a emoção ficou quando eu acordei. Eu fiquei a manhã toda pensando naquele sonho. Aí eu pergunto para você, então quer dizer que para algumas pessoas protege. E eu? Embora que eu tenha uma compreensão razoável do que seriam os sonhos, de como tudo isso acontece, eu diria que eu só comi um pouquinho mais de capim que algumas outras pessoas. Mas pessoal, e como que funciona isso? Para alguns protege. E no meu caso, fiquei a manhã toda meio que preocupado com aquilo, com uma pessoa bem querida, próxima de mim. Foi um sonho bem chatinho. E a emoção que ficou quando eu acordei? Pelo visto, não, eu lembrei. E aí? Então, eu discordo que é para proteger, que os sonhos que não lembramos é para proteger. O que eu quero trazer para vocês aqui, trazer essa informação sobre sonhos, é trazer um pouco de informação para vocês, para até desmistificar um pouco todo esse assunto relacionado a sonhos. Não é tão complicado quanto parece. É complexo, fácil de entender, desde que você queira. Os vídeos anteriores eu expliquei para vocês o que é paradigma, o que é sistema de crenças, onda de informação, enfim. Expliquei algumas coisas aí que vai complementar esse vídeo aqui. Então, hoje eu quero falar sobre segurança, porque vamos estar mexendo com o subconsciente e, de certa forma, é um assunto, de certa forma, é perigoso, porque as emoções ficam à flor da pele e, de alguma forma, isso sim, pode te prejudicar. E as pessoas falam que não, enfim. Sabe aquele ditado, o pessoal fala que se você mexer com o subconsciente, você pode ficar preso no passado. Se você vê uma vida passada, se você vivenciar aquilo, que você pode ficar presa no passado. Não é que você vai ficar lá em 1830 preso lá, não é isso. É que a emoção daquela vivência, daquela experiência, a emoção, você vai trazer para o agora. E você trazendo para o agora, você vai direcionar a sua vida em cima daquela emoção que você está sentindo. Aquele que pode te travar ou pode te impulsionar para alguma coisa que você queira, alguma meta, algum objetivo, enfim. Então, ou seja, quando se fala ficar preso ao passado, está relacionado a isso, aquela emoção, trazer aquela emoção do passado para o presente e você se limitar porque foi uma experiência ruim. Se for boa, parabéns, beleza. Qualquer ajuda vale, né? Qualquer ajuda vale. Mas e se for ruim? Como, por exemplo, esse caso que eu sonhei com uma pessoa querida que, né, um sonho triste ali. Mas e aí? Vai me prejudicar. De certa forma me prejudicou, porque eu perdi um tempo ali da manhã pensando nisso, até me limitei a algumas questões. Então, ou seja, eu acho bacana termos essa consciência do que são os sonhos e como lidar com as emoções que ficam, porque a mente, pessoal, é o seguinte, ela entende assim, o que aconteceu o ano passado, ela não consegue diferenciar do que foi acontecimento do ano passado com o que aconteceu hoje de manhã. Para ela não existe essa linha do tempo. Para ela, você trouxe para o presente, é como se fosse real, ou melhor, como se tivesse acontecido há poucos instantes.
ou, dependendo da intensidade, é como se estivesse acontecendo agora. Tudo bem? Eu lembro que o Hélio Couto, ele tem, eu acredito que muitos de vocês conhecem o Hélio Couto, ele tem uma palestra que ele ensina como abrir o subconsciente. Ele fala alguma coisa do tipo: para abrir o subconsciente basta dizer testa, face relaxada, pálpebras muito pesada. Testa, face relaxada, pálpebras muito pesada, muito pesada. É alguma coisa assim que ele fala. E eu não lembro qual que é a palestra, mas o Hélio Couto fala que dessa forma você pode abrir o subconsciente e que para fechar basta você falar, abrir os olhos, aí você abre o subconsciente. É claro, tem a ver com PNL, tem a ver com hipnose e tal, tudo isso daí são técnicas que funcionam, porque você tem a abordagem técnica para fazer isso funcionar de certa forma, que ele mesmo fala que o Hélio Couto, ele deixa bem claro que você tem que fechar os olhos e acreditar que tá pesado, que os olhos estão fechados, que realmente está ali, ó, tá muito pesado, tá pálpebra, testa relaxada. Você tem que acreditar, entendeu? Se você acreditar naquilo, funcionou. Por exemplo, tem uma técnica que é o seguinte, eu já fiz muito essa técnica, que só em resumo aqui, tá, pessoal? Que você deixa a mão assim e você começa você fecha os olhos, pode até usar essa técnica que o Hélio Couto falou, você fecha as mãos assim, são técnicas para abrir o subconsciente, que você deixa a mão assim, e você fecha os olhos e você começa a acreditar que suas mãos estão coladas. Nisso você vai começar, depois que você acredita um tempo ali, tal, você fica ali naquela meditação, acreditando, e você depois vai dar o comando para soltar as mãos. Você não vai conseguir. Você vai perceber que é como se você estivesse tentando abrir e você não consegue dar o comando para sua mão abrir. Você deu o comando, mas parece que alguma coisa não quer abrir. Parece que o comando chegou aqui e aqui ele parou. Mas ele, de alguma forma, ele mandou a informação para dizer, não saia, algo assim. Quando você começa a fazer esses exercícios, isso é para você verificar o nível de acesso ao inconsciente. É um nível de acesso ali. Tem diversas técnicas. Mais para frente, talvez eu possa vir a fazer vídeos só sobre isso, sobre técnicas, né? Então, essa técnica ajuda você a ver como que está o nível do seu subconsciente, o nível de crença, do acreditar. E quando chega nesse nível, pessoal, é aí que está o problema, porque você vai perceber a facilidade que você tem para interagir com o subconsciente. Quanto mais você acreditar, maior vai ser a sua assertividade em acessar o subconsciente, em lembrar sonhos, em fazer autoterapia, e daí vai longe a coisa, hein? Quanto mais fácil você lidar com essas questões, quanto mais experiência você tiver com essas técnicas, você vai começar a perceber que você vai ter mais facilidades para acessar o subconsciente. De qualquer forma, Hélio Couto tinha falado dessa técnica de abrir o subconsciente, eu conheço outras técnicas e eu procuro utilizar outras técnicas mais simples, até a questão de contar, de fechar os olhos e tal, porque, enfim, o importante é você entender o conceito e do conceito você pode adaptar de uma forma que melhor encaixe com o seu aprendizado. É pegar uma informação, você até testar ela, ver com seus próprios olhos, colocar em prática e daqui para frente você vê o que funcionou melhor para você e você adaptar. Eu mesmo pego muitas técnicas de outras pessoas e procuro olhar como que funciona, entender e depois adaptar, melhorar elas para o meu próprio uso, entendeu? E assim, o mundo que dizemos que é mundo, muitas pessoas fazem assim, né? Ninguém tenta inventar a roda, pega a roda
era quadrada, por assim dizer, depois aí virou redonda tal, e vamos melhorando, né? Aí teve alguém que melhorou tanto que tirou, que colocou asas, né? Mas enfim. Bom, então vamos lá para a segurança. Tudo o que está relacionado ao subconsciente e que traz uma sensação ruim ou desconfortável precisa ser ressignificado. Então, ou seja, acessou o subconsciente, você tem que saber como ressignificar essas emoções, porque podem ser ruins. Se for boa, deixa, né? Tem até um vídeo que eu falo o que significa você sonhar com colegas de trabalho, e eu até deixo bem claro lá, vamos, se o vídeo é bom, ou melhor, se o sonho foi bom, se o sonho foi bom, por que não talvez tentar experimentar aquele sonho na realidade? Vivemos aqui para experimentar as coisas, né? Então, ou seja, tipo, o time que está vencendo não se mexe, né? Deixa lá, tá vencendo mesmo, tá tudo certo. Bom, então esse vídeo só foi para alertar vocês. Mexer com o subconsciente é importante que faça a ressignificação. E ressignificação vai ser o assunto do próximo vídeo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você vai assistir esse filme aí. E eu vou deixar um recado para vocês. Eu não costumo pedir like, não pedir... Até tem muitos vídeos aí que eu pedi like e tal, mas se você puder de alguma forma ajudar, até porque o YouTube ele não entrega tanto vídeo aqui, tudo bem? O canal é pequeno, já tem pouco alcance, então se por acaso você gostar desse conteúdo ou querer continuar vendo mais assuntos relacionados a compreender as próprias emoções, porque aqui a intenção é fazer você se entender melhor, deixar de ser cópia da cópia da cópia e mostrar ferramentas através dos sonhos, né? Utilizando o tema sonhos, para que você mesmo possa se desbloquear, se destravar de qualquer questão emocional. Isso você vai poder aplicar se você tem medo de andar em público, se você tem medo de se relacionar com alguém, se você tem medo de se expor, se você tem medo das pessoas te julgarem, se você tem medo de dirigir, se você tem medo de falar em público, se você tem medo de sair de casa, se você tem medo de ficar em casa trancada, enfim. Esse assunto vai servir para você, de alguma forma, viver bem, compreendendo as suas próprias emoções. Eu quero trazer de uma maneira clara e bem simples, até para desmistificar tantas coisas que existem em torno desse assunto, para que você pegue o melhor desse conteúdo e aplique na sua vida. Tudo bem? Então, se você puder, no mínimo, dar o joinha para ajudar aqui o canal. Talvez você não precise desse vídeo, mas quem sabe alguém com o seu perfil, que ficou até agora assistindo o vídeo, talvez o YouTube vai pensar assim, pô, eu preciso enviar esse vídeo para pessoas parecidas com essa pessoa que assistiu. Porque de alguma forma esse vídeo ajudou você. E se você puder me ajudar a contribuir para o algoritmo divulgar, eu vou ficar muito feliz, tá bom? A intenção é ajudar vocês, tudo bem? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo que eu vou falar sobre como ressignificar as emoções provenientes dos sonhos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.